Olá pessoal, meu nome é Elaine e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre os livros que foram lidos nesses últimos 6 meses, este último semestre, né? E eu vim aqui para comentar com vocês quais foram os livros lidos e fazer um resumo desse começo de ano para vocês das minhas leituras. Não li tanto quanto eu achei que leria, mas foi um livro por mês e às vezes, dependendo do mês, foram 2. Mas para mim é o suficiente, é o que o meu tempo dá e é o que eu consigo ler. Sem maratonar livros, né? Sem ler por ler, não. Eu gosto de ler livros com atenção, né? E então eu não leio mais do que eu consigo. E eu li janeiro, eu fiz a resenha e li, né? Frankenstein, de Mary Shelley. Foi um livro surpreendente, porque como eu tinha lido a biografia da Mary Shelley, ficou mais interessante ler Frankenstein, porque pelo período que ela escreveu e por que ela escreveu, então você tendo essa noção do que aconteceu antes da escrita do livro, ele se tornou ainda mais interessante do que ele já é. Frankenstein é o nome do cientista que criou a criatura aqui, que ela é chamada de criatura. Ele quis ser Deus, aqui na visão da Mary Shelley. Só que esse experimento, essa criatura, na verdade, vai se tornar o grande pesadelo da vida dele. Vão existir grandes consequências por ele ter criado essa pessoa e abandonado, porque na verdade ele cria e não sustenta a sua criação e joga ele para o mundo. Isso faz com que a vida dele se torne um inferno. Bom, aqui atrás tem a foto da Mary Shelley. Esse livro é da Dark Side. Ele é muito bonito, ele é de capa dura. Dentro ele tem ilustrações. Olha como é bonito. Ele é bem ilustrado. Cada capítulo começa como um livro antigo, né? É bem bonito e também a história também é bem interessante. Depois eu li Mulheres, de Osamu Dazai. É uma literatura japonesa. Ele é um escritor muito conhecido no Japão. E aqui são contos onde ele fala das mulheres, a vida das mulheres, seus sentimentos e as suas amarguras. Apesar dele ser um homem, ele descreve muito bem as angústias, os amores e a carga que uma mulher carrega na vida dela, seus amores não correspondidos, casamentos fracassados onde a mulher precisa continuar naquele lugar, com maridos alcoólatras, mulheres que não conseguiram se casar e são julgadas, e ele dá voz a essas mulheres lindamente, com muito sentimento, e é um livro muito interessante. Alguns contos são curtinhos, existem outros maiores, mas vale muito a pena ler. Ele é um escritor que tem uma grande sensibilidade e ele coloca todo esse sentimento aqui nessas mulheres. Depois eu li Dois Irmãos, de Milton Ratum, que é um drama familiar. É a história de dois irmãos gêmeos, completamente diferentes. São criados de formas diferentes e existe aqui um meio Abel e Caim. Se passa em Manaus, vem de uma geração de família de libaneses. Existe também uma irmã aqui, que ela, na verdade, ela que vai dar continuidade à família, aos negócios da família, né? E aqui você vai ver esse drama familiar entre dois irmãos, um que é o protegido da mãe, né? E o outro, ele é mais dono da sua vida. Ele não teve essa proteção que a mãe deu para o outro filho, e aqui ele é considerado mais novo, porque nasceu alguns minutos depois do outro. Você acompanha aqui a história e a decadência de uma família. Também muito interessante, o livro é curtinho, e você vai ler rapidinho, e a história é uma história empolgante, que faz com que você não queira parar de ler. Depois eu li A Hora da Estrela, também, de Clarice Lispector. Esse foi meu primeiro romance da Clarice, e também muito interessante, a história de Macabeia, uma nordestina que vem para a cidade grande para tentar melhorar a sua vida, mas a sua inocência, ela é uma jovem, né? Aqui ela é jovem, muito inocente, que não tem recursos, vive numa pobreza extrema.
Eu acho que a personagem aqui, ela é muito ingênua e ela se encontra em algumas situações aqui onde as pessoas humilham ela. A história dela é descrita por um narrador que vai contando o seu percurso e vai falando sobre ela, sobre as pessoas com quem ela se envolvem, e ele vai narrando isso aqui. É um livro curtinho, mas é um livro bem denso, é bem triste, eu achei bem triste. Alguns diálogos aqui são muito pesados, tem um sofrimento, uma tristeza. Eu achei um livro muito triste, mas vale muito a pena ler. Eu já li alguns contos da Clarice e esse aqui é igualmente interessante. Eu acho que todo mundo que quer começar a ler Clarice, esse aqui é uma boa indicação. Depois eu li Cartas de Kawabata e Mishima, entre Kawabata e Mishima, né? Que se passaram de 1945 até 1970. Começa com cartas de quando eles se conheceram, né? Um agradecendo o outro por livros ou por conhecer pessoas, né? Kawabata vai colocar o Mishima nesse mundo da literatura, onde Mishima está se aventurando, começando suas aventuras literárias, né? E Kawabata vai ser o mentor de Mishima, e aqui são cartas trocadas entre eles. No começo é bem formal, e depois você vai vendo que ali está surgindo uma amizade, porque eles falam de suas famílias, falam de viagens. Sempre nas cartas existe um respeito, apesar da amizade, né, e uma formalidade, mas você vê também uma certa intimidade entre eles. E até 1970, né, que foi as últimas cartas que o Mishima escreveu para Kawabata, né, antes do seu trágico fim, né. E também tem algumas partes onde o Mishima, né, vai falar sobre a guerra, sobre os seus planos de literatura, e você vai vendo a intimidade entre esses dois grandes escritores da literatura japonesa. Depois eu li Hamnet, que foi um livro que ficou famoso no cinema também esse ano, né? Ele fala sobre luto, né? Sobre a perda de um filho. Ela fala aqui do encontro desse amor entre o Shakespeare e essa mulher. O Hamnet, ele falece e a peça do Shakespeare é inspirada no luto desse pai. Mas é uma obra de ficção, não existe registro de que isso realmente aconteceu. A autora, ela juntou fatos reais, né? Alguns fatos, porque existem muito poucos sobre a vida de Shakespeare, né? Existem alguns documentos, apenas alguns documentos que falam sobre a vida dele, a vida íntima dele, pessoal dele. Ela juntou esses pequenos fatos e transformou isso em um romance que dá a ideia de que Hamlet foi escrito para o filho de Shakespeare. Não tem nada que prove esse fato. Existe apenas a ideia que foi criada por essa autora. Talvez isso possa ter acontecido, mas isso é uma obra de ficção. Depois tem Fahrenheit 451, que é uma história de bombeiros que queimam livros. Aqui a história acontece ao contrário. Eles não apagam o fogo, eles queimam. Então, se é proibido ter livros, é proibido ler. E esses bombeiros estão ali para, caso haja uma denúncia de pessoas que têm livros em suas casas, que estejam lendo ou que estejam tendo ideias próprias, eles vão lá e queimam essas casas. E aqui o protagonista, que é Guy Montag, ele faz parte desse grupo de bombeiros até um dia que acontece um fato na vida dele e ele começa a questionar esse tipo de atitude e começa a olhar isso que está acontecendo ali na cidade dele com outros olhos. Isso vai trazer grandes mudanças para a vida do protagonista. E é um livro muito interessante e eu gostei muito de ter lido esse livro. E ele foi escrito em 1956, mas eu achei o tema muito atual, sobre livros que estão sendo proibidos hoje em dia também, alguns livros estão sendo proibidos. E eu acho que esse tema está muito atual nesse livro. Depois eu fiz um projeto que é o Conto da Aya. Aqui eu li o livro na íntegra, eu falei dele com spoiler, eu contei tudo o que está escrito aqui.
Eu li os capítulos e fiz um resumo de cada capítulo para vocês. E Margaret Atwood escreve aqui uma distopia. Hoje eu sei que está sendo muito falado desse livro na internet, pelos acontecimentos que estão vindo por aí, né? Tantas coisas estão vindo à tona, alguns temas que, na minha opinião, não deveriam nem ser discutidos mais, mas que voltaram à tona aí, nesse nosso período em que estamos vivendo. E eu fiz a minha contribuição aqui no canal, falando na íntegra sobre este livro, que deveria ser só uma ficção, mas alguns fatos que estamos vendo por aí, parece que até que ela adivinhou. Apesar de a autora ter dito que, quando ela escreveu o livro, todos os fatos que existem aqui já aconteceram em alguns países, em alguns lugares, ou ainda existem, né? E ela pegou esses fatos que ela viu, que ela achou um absurdo em alguns países, e ela colocou aqui na obra dela. E eu acho que o Conto da Aia é um livro necessário. Eu acho que todos deveriam ler. Depois eu li Pequenas Coisas Como Essa, de Claire Keegan. É um livro que também, ele é bem curtinho. Eu li em 2 dias. Também é baseado em fatos reais. É sobre mulheres que, por algum motivo, cometiam crimes, supostamente crimes, contra a sociedade. Mulheres, né, que engravidavam sem ser casadas, mulheres que se revoltavam contra os pais, mulheres que não queriam se casar, mulheres que tinham alguma rebeldia, considerado não normal na sociedade da sua época. Elas eram enviadas para as lavanderias de Madeleine. Essas lavanderias eram supostamente lugares onde essas mulheres poderiam ir, né, e viver ali, naqueles lugares que eram comandados por freiras, que deveria supostamente ser um lugar de acolhimento para essas mulheres, mas na verdade existia algo muito cruel por trás disso. As mulheres praticamente desapareciam ali, e existem fatos de que muitas mulheres morreram nesses lugares. Seus filhos também, que nasceram nesses lugares, supostamente foram mortos, né? Ou afastados de suas mães, assim que nasciam, desapareciam das suas mães. E aqui é a história, né, de um homem que descobre esse lugar acidentalmente, e ele vai ficar entre ajudar essas mulheres, trazer à tona essa crueldade que existe ali, ou ficar quieto, como toda a cidade, fazer de conta que não sabe o que está acontecendo ali, como todo o resto da cidade, e cuidar apenas da sua própria família e das suas filhas, que ele tem 3 filhas, né? Isso também pode trazer consequências para essas meninas, para essas filhas dele, se ele mexer nesse vespeiro. E ele vai ficar aí entre eu faço o que é certo, ou eu faço de conta que não estou vendo isso. Esse é o dilema desse livro, e é muito interessante. E também existe um filme, eu não assisti o filme, mas também existe um filme baseado nessa história, nesse livro. E você pode pesquisar na internet sobre a lavanderia de Madeleine. Existem muitos artigos sobre essa história, e é uma história muito triste, muito cruel. Depois eu li na voz dela. Essa aqui eu li, demorei mais para ler, porque ela é bem grande e é muito interessante para passar os olhos despercebido, assim, porque é uma história muito boa. Como todos acho que sabem aqui, eu sou fã de Alba de Cespedes. Ela escreve lindamente, ela tem uma sensibilidade na visão das mulheres, principalmente as mulheres casadas nas suas famílias tradicionais, e a repressão dessas mulheres dentro dessas famílias, mulheres que gostariam de ser mais que donas de casas, mas não tem a oportunidade ou tem medo, né, de sair daquele lugar, porque isso traz consequências e elas podem ficar mal faladas, né, mal vistas. E eu acho que ela tem uma sensibilidade para tocar nesse assunto incrível. Ela descreve muito bem essas mulheres. Aqui ela vai falar da história de Alessandra, que recebe esse nome porque perdeu o irmão, que chamava Alessandro. E quando ela nasceu, a mãe deu esse nome para ela. E ela já vai nascer com uma carga de responsabilidade que ela não pediu, que é substituir esse irmão. A mãe traz sempre à tona o irmão
os elogios pro irmão, que o irmão seria um pianista ou que o irmão seria alguma coisa, e ela fica o tempo todo tentando substituir, ser uma menina, traga essa felicidade, esse orgulho para a mãe, no lugar desse irmão que morreu. E ela cresce com essa responsabilidade de ser a melhor, no meio de uma família disfuncional, né? Mãe e pai ali, apesar de a mãe ser uma pianista, de gostar do que ela faz, mas ela é apenas uma professora de piano, ela não vai além disso, porque o pai dela não permite que ela seja mais que isso, mesmo ela querendo. Ele não incentiva a mãe a ser uma pianista de sucesso, apenas uma professora de piano. E a mãe e a filha percebem essa angústia dentro da mãe, e aí começa uma outra história, onde ela vai crescer querendo não ter essa família que ela teve, né? Querendo ser o que a mãe não foi, sempre querendo estudar, sempre fugindo do casamento, sempre procurando ter uma vida melhor, diferente daquela que a mãe teve, até encontrar uma pessoa que ela achou que seria um grande companheiro para ela, mas ela vê que ela só está repetindo a mesma história da mãe dela. Vocês precisam ler para saber o final desse livro. Eu me surpreendi com o final desse livro, não achei que ia acontecer o que aconteceu aqui, mas vocês precisam ler para saber. E a Alba de Céspede, sempre maravilhosa, sempre nos surpreendendo e trazendo grandes emoções para o leitor. Na voz dela, indico fortemente para vocês lerem. Depois que eu acabei aquele, eu já peguei esse aqui, que também é da Alba de Céspede, esse Antes e Depois, que é uma mulher que ela não, essa protagonista, ela não é casada, ela rompeu essa obrigação de ser casada, mas ela tem irmãs que foram casadas e ela fala, que são casadas, né, no livro. E ela fala dessas irmãs, apesar dessa liberdade, uma mulher que também se propõe a ser livre, a não querer se casar, também traz algum peso, alguma culpa, alguma tristeza. Apesar dela estar fazendo o que ela quer, o que ela escolheu para a vida dela, isso também não significa que é um mar de rosas, que é uma maravilha. Existem também conflitos aqui entre gerações, decepções. Existem também conflitos de relacionamento aqui, mas não relacionamento amoroso. O relacionamento entre amizade, conflitos entre relacionamentos no trabalho. Existem outros conflitos, sem ser o conflito entre marido e mulher. Também muito interessante, como todo o livro dela, né? Muito intenso, muito bem escrito e muito necessário, né? Alba de Céspede, sempre incrível. Esse é o último livro dela em português, escrito em português. No Brasil só existem 3 livros dela traduzidos. Ela é uma autora que escreveu muito mais. Ela é italiana. Existem muitos outros livros dela por lá, mas no Brasil apenas 3 foram traduzidos. Espero que as editoras traduzam mais coisas dela, porque ela é sensacional. Eu leria tudo dela. E também li 2 contos aqui do Conto Fluminense, que está no canal. Eu li mesmo o conto inteiro. É um projeto que eu fiz, que eu lanço aos domingos, contos lidos por mim. E eu comecei por Machado de Assis, né, Contos Fluminenses, mas pretendo ler outros contos de outros autores. Mas por enquanto só li 2. E espero que vocês estejam acompanhando. E eu estou gostando muito de fazer esse projeto, que eu acho que é interessante. Pessoas que não querem ler, né, que talvez não tenham esse tempo para ler, possam ouvir, né, o conto, pelo menos um continho ali no seu dia, e ter a experiência de uma leitura nessa vida tão corrida, nesse dia a dia que a gente não tem tempo para nada. Algumas pessoas mal conseguem dormir direito, né, as 8 horas necessárias. Então eu acho que ouvir um continho ali rapidinho. Eu estou procurando não deixar o conto muito longo, né, que é para a pessoa também não enjoar, né? Ela pode ouvir aos pouquinhos e ter esse momentinho de leitura no dia dela. Bom, esses foram os livros lidos nesse semestre. E eu ia ler esse daqui também, que eu falei que iria ler no começo do ano, mas não consegui ler. Eu acho que não é
mais o tipo de livro que eu gosto. Eu sei que esse autor, ele é muito conhecido, as pessoas só amam ele, as histórias dele são incríveis. Eu também já li antigamente, quando eu era mais nova, muitos livros desse autor, mas acho que eu não estou muito na vibe de ler esse tipo de leitura sobre guerras, sobre batalhas. Eu comecei até a ler, mas deixa eu ver quanto que eu li. Eu li bem pouquinho aqui, ó, só esse pedacinho, mas não foi, eu não estava conseguindo prestar atenção mais. E quando eu começo assim, ler por ler, sem prestar atenção nem no que está acontecendo, às vezes eu tinha que voltar, porque eu tinha me perdido completamente na história. Aí eu falei, quer saber? Existe tanta coisa que eu quero ler ainda, eu não vou perder meu tempo com um livro que eu não estou conseguindo ler. Eu vou perder meu tempo aqui, sendo que tem muita coisa aqui atrás que eu ainda nem comecei a ler. Então, esse foi o meu livro de desistência. Quem sabe, mais pra frente, eu volte nele e leia ele, mas hoje, neste ano, eu não vou conseguir ler esse livro. Isso é o que eu tinha para mostrar para vocês. Me conta aí o que vocês leram esse ano, se vocês leram muitas coisas, muitos livros. Eu estou lendo agora também alguns outros livros, eles não estão aqui, eu deixei lá na sala. Eu estou lendo Helena Ferrante, comecei a ler o meu primeiro livro da Helena Ferrante, que é daquela tetralogia napolitana, então eu comecei a ler o primeiro. Tá meio de rosca, eu achei que era mais voltado para o Alba de Céspide, mas acho que não é tanto. Não sei, também acho que eu estou comparando as duas autoras e isso também não é uma coisa legal, porque as duas são diferentes, são autoras e pessoas diferentes, mas não tem jeito, a gente acaba comparando a escrita, né? Mas estou lendo. Achei que era diferente, isso é a minha ideia. Não deveria nem estar fazendo isso, porque eu não tenho que achar nada. Mas está indo. Estou terminando de ler Diário do Subsolo, do Dostoiévski. Estou terminando já, acho que hoje eu consigo terminar de ler ele. Mas também é aqueles livros que não dá para você ler correndo, porque são muitos personagens, são muitos diálogos, são muitos pensamentos do autor escrito ali. Você tem que ler com calma e prestando atenção. Pelo menos para mim, Dostoiévski tem que ser assim, porque senão eu não entendo. Então, estou terminando aí Dostoiévski e comecei a ler também. Deixa eu pegar aqui, que esse aqui tá aqui. Não está lá na sala. Comecei a ler também As Benevolentes. Tá vendo? É um livro muito grande, mas dei uma parada porque tem que ter um estômago para ler esse livro, hein? Eu não achei que era tão pesado como está sendo. Estou bem no comecinho, mas já me embrulhou o estômago. Fala da Segunda Guerra Mundial e dos nazistas, né? Dos soldados nazistas aqui. E está sendo um pouco difícil, mas dei só uma pausa, mas já estou voltando a lê-lo. Quero ver se eu termino de ler até o final do ano para vir aqui fazer uma resenha para vocês. Vamos ver se eu consigo. Por hoje é só isso que eu tinha que falar para vocês. E espero que vocês deixem aí os livros que vocês leram, os livros que vocês estão lendo. Eu sempre gosto de ver o que vocês estão lendo, porque daí eu também posso pesquisar sobre o livro e quem sabe eu também possa lê-lo. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Isso faz com que o vídeo vá para outras pessoas. E assim o canal continua a crescer. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!